Nós estamos começando hoje mais um episódio de Novo Tá no Ar. Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem muito da conversa que vamos ter. Eu tenho o prazer de entrevistar hoje Fábio de Medeiros, o diretor-geral da Unox no Brasil. Você está bem, Fábio? Estou muito bem. Quero primeiro te agradecer a oportunidade de bater esse papo contigo, Diógenes. A gente que já se conhece aí há muitos anos e está aqui batendo esse papo contigo nesse novado programa aqui da Novo Tá no Ar e que mistura um pouco a minha história também. Então estou muito satisfeito de estar aqui com vocês hoje. Que bom, eu fico feliz também. E na verdade, assim, antes estava me preparando para esse bate-papo, que na verdade a gente sempre fica meio temeroso com as câmeras e tudo mais. Mas uma das coisas que talvez você não lembre, não saiba, ou não recorda, mas eu tenho certeza que sim. Cara, nós já trabalhamos 3 vezes juntos, em 3 lugares diferentes. Nós trabalhamos no início lá na Sapori, depois na GRSA e depois um curto período de tempo na Novitá, quando você fez a transição e tudo mais. Então, assim, é um conhecimento e uma relação que já vem de muitos anos, como você mencionou, e é um prazer enorme estar podendo te entrevistar aqui, bater um papo sobre o cotidiano das nossas empresas, né? Principalmente falando da Unox e como a Unox poderá ajudar os restaurantes e as cozinhas, não só industriais, mas o food service e os restaurantes, os dinings no Brasil. Mas eu tenho uma pergunta aqui, primeira, que é, poxa, recentemente eu estava vendo uma matéria que você participou numa entrevista na Exame, então parabéns por isso. Obrigado. E lá você conta, né, que a sua história começou muito jovenzinho, né? Acho que todos nós que somos de família um pouco menos favorecida, com 13, 14 anos tinha que trabalhar, a gente não conseguia ser registrado em carteira, por N razões, né? Mas me conta um pouco dessa tua trajetória para a gente poder começar a entender um pouco mais do Fábio e fazer com que o Fábio possa já, nos dias atuais, trazer algumas informações mais relevantes para a gente. Na verdade, assim, primeiro foi bem lembrado, a gente teve 3 passagens juntos, eu acho que de um processo de empresas também muito dinâmicas e que a gente pôde, acho que contribuir e aprender muito nesse processo. Cara, a minha carreira, na verdade, assim, eu sempre tive um espírito meio empreendedor, né? Então tem até eu estou puxando pela minha memória aqui, eu inclusive nessa reportagem que saiu na Exame, eu nem comentei, por exemplo, que a minha primeira experiência com trabalho foi de pegar uma tábua, aquela campo de botão. Sim, sim. Né? Que a gente jogava botão, botar 2 paralelepípedos embaixo e vender docinho na porta da escola. De uma forma mais de brincadeira, não era nem por dinheiro, era uma forma sempre assim, essa vontade que tinha de lidar com o público, de vender. Na verdade, assim, eu acho que eu nasci vendedor. Verdade. Mas a primeira experiência mesmo, como eu conto lá nessa reportagem, foi uma experiência num açougue. E ali eu depois fui office boy e fui crescendo até trabalhar num banco. E do banco entrei no mercado do food service. Mas, como eu comento ali, acho que sempre o food service, a alimentação sempre foi algo muito forte no meu DNA, de uma forma natural. Eu sempre fui muito apaixonado por restaurante, sempre fui muito apaixonado pela... Eu sempre gostei, uma coisa que acho que eu não sei se toda criança hoje gosta, meus filhos, por exemplo, não gostam, mas eu sempre fui apaixonado por ir no supermercado, né? E olhar tudo aquilo, olhar as carnes. Se você deixar abrir os doces, eles vão. Isso. Então, foi ali. E aí a gente foi sempre construindo essa carreira dentro do segmento do food service. E eu acho que acho que a sorte que eu tive, Diógenes, é sempre trabalhar com pessoas que me incentivaram e me deram oportunidade de se desenvolver, né? Então eu trabalhei com pessoas que foram muito importantes no desenvolvimento, né, do meu trabalho. E aí eu, então, fui para um banco, que era um sonho, trabalhar na Avenida Paulista, no Citibank, e lá eu fui conheci um cliente, que era um cliente do banco, que me chamou para ir trabalhar numa empresa de alimentação, e ali eu comecei a me apaixonar pelo segmento e comecei a perceber que estava no meu DNA aquele segmento, aquela história, e fui me desenvolvendo e passando por área de operações, passando pela área comercial. Então eu acho que isso foi muito importante, navegar
dentro desse universo da gastronomia, navegar por todas as áreas. Então, hoje, depois quando eu mais tarde vim ocupar uma cadeira de diretoria mais na área do comercial, de marketing, eu conseguia entender bem as dores da operação, porque, poxa, eu trabalhei muito de madrugada, montando marmitex, porque eu trabalhei com refeição transportada no início da minha carreira, então a gente montava marmitex, a gente tinha horário para sair com os caminhões de manhã para fugir do trânsito de São Paulo. Então, assim, acho que todo esse histórico me preparou muito em, primeiro, lidar com as pessoas, entender as dores de cada área e poder... E principalmente entender que dentro de uma organização o sucesso ele é construído por todos, por todas as partes interessadas, por todas as áreas, né? Acho que isso me ajudou muito. Muito bom, legal. Obrigado por compartilhar isso. E, de certa forma, eu estava aqui enquanto você falava, eu estava relembrando quando foi que nós nos conhecemos. Isso foi em 2007. Então nós estamos indo aí para quase 20 anos. 2007. Que a gente se conhece, que a gente tem uma relação de proximidade, né? E eu acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar a tua carreira e de verdade a gente teve a oportunidade de trabalhar com pessoas que realmente tinham esse interesse genuíno, né, de nós impactarmos nas coisas que fazíamos. Então foi muito bom, de verdade. Bom, não é fácil ser um responsável máximo de uma empresa, ainda mais uma empresa multinacional, que quando você foi, ela estava iniciando essa operação de uma forma mais forte no Brasil, né? E a gente sabe que a Unox é um grande player mundial daquilo que faz em relação aos seus produtos. Me conta um pouco como a Unox para vocês, né, é essa grande vanguardista, né, de trazer tecnologia para apoiar as operações de restaurantes, né, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? A gente, inclusive, teve a oportunidade de se encontrar lá na NRA em Chicago. Sim. Foi um outro momento muito bom de a gente ver e conhecer os produtos que vocês estão fazendo fora do Brasil e trazendo para cá agora. Conta um pouco dessa característica muito forte da Unox de inovação e de capacidade de atendimento para grandes volumes e pequenas empresas também. Vamos lá. Eu acho que a história da Unox, Diógenes, ela se mistura com a história dos nossos clientes. A Unox tem um DNA muito forte desde a sua concepção. Então, eu tomei a decisão, depois de muitos anos, quase 25, 30 anos da minha carreira, no segmento de alimentação corporativa. E também sou empresário do segmento do food service. Tenho um negócio que hoje é tocado pela minha esposa, negócios em aeroportos, negócios em franquia, que é tocado por ela. Mas eu digo para você que eu me apaixonei quando eu tive a oportunidade de assumir o desafio da Unox no Brasil. Me apaixonei pela cultura e pela história e pela concepção do modelo de negócio da Unox. A Unox é uma empresa de uma cultura muito forte. E uma situação, eu não sei se é porque eu, Diógenes, como você, tive a experiência de trabalhar com grandes líderes, donos. Sim. E a Unox tem na sua raiz muito forte o espírito de dono, né? E isso fez com que eu viesse, que eu mudasse de lado, quer dizer, viesse para o lado de fornecedor dessa cadeia. Mas a Unox, então, respondendo a sua pergunta, a Unox nasceu de um desejo do seu Henrico, que é o nosso fundador e presidente do conselho da companhia, nasceu já no seu DNA em construir um equipamento que melhorasse a vida dos clientes. Na época, nós surgimos como uma empresa para produzir um forno que garantisse o melhor croissant do estabelecimento. Então, o seu Henrico tinha lá um network no segmento de cafeterias na Itália, que é um segmento muito forte, e esses clientes, amigos dele, reclamavam que tinha uma dificuldade de ter um forno, que eles faziam um excelente produto, mas que o forno não garantia uma padronização, uniformidade, padronização, agilidade. E ele, como engenheiro, falou, vou fazer um forno. E ele começou, então, a Unox começa a sua história fazendo um pequeno equipamento para o croissant, e que se torna o melhor equipamento da Europa para fazer croissant. E nisso a empresa veio se desenvolvendo, entrou depois de alguns anos na linha de fornos combinados, numa linha mais ampla de panificação, depois veio a era dos speed oven, e a empresa veio se desenvolvendo e crescendo. A nossa companhia também, acho que um dos pilares do nosso trabalho, e está na nossa essência, que é
a Unox, o seu maior, o que está no nosso DNA, e o legado que nós queremos deixar é construir o sucesso dos nossos clientes. Então, toda a nossa engenharia, nós temos uma área de engenharia fantástica na cidade de Unox, que eu vou te contar um pouquinho a história da cidade de Unox. Toda essa engenharia, ela trabalha diariamente para pensar como melhorar a vida dos nossos clientes. Bacana. Em termos de performance, em termos de agilidade, em termos de padronização, em termos de ganhos econômicos. Né? Porque nós existimos para quê? Para desenvolver um equipamento que melhore a qualidade do produto, que traga mais resultados para os estabelecimentos e que no final é o seguinte, cara, que o dono do restaurante ganha mais dinheiro. Claro. Esse é o objetivo. Então, da empresa capitalista é isso, certo? E a Unox então veio crescendo também no modelo que foi muito assertivo, no modelo de verticalização. Ok. Então, hoje, para você ter uma ideia, acho que um dos grandes vantagens do nosso negócio é que nós 90% que você enxerga num equipamento nosso é uma fabricação própria. Uau. Então são algumas fábricas na Itália, agora nós vamos inaugurar uma fábrica em Charlotte, nos Estados Unidos, inaugura agora no próximo mês, mas em 7 fábricas na Itália nós fabricamos. Temos uma indústria plástica, temos uma indústria de componentes eletrônicos, que são as placas. Nós temos uma indústria onde nós fabricamos o próprio detergente, nós temos uma indústria que corta e dobra aço. Depois nós temos a indústria de montagem. Então, assim, nós fechamos toda a cadeia e nós conseguimos garantir o quê? Primeiro, que eu não sofro oscilações de mercado. Descontinuidade. Ruptura, segundo, eu garanto a qualidade. Certo? Eu consigo garantir a qualidade desses componentes. E eu acho que não tenho certeza, um dos grandes, a Unox, ela vem crescendo mais de 2 dígitos ano a ano desde a sua fundação, mas o grande crescimento que a companhia experimentou foi durante a pandemia. Que bacana. Justamente porque, enquanto o mercado todo tinha uma dificuldade de reposição de peças, a nossa companhia largou na frente. E isso fez com que a gente se alavancasse e crescesse bastante. E foi bem no momento em que você assumiu aqui o Brasil, né? Isso. Bem no Falando momento, então, um pouco antes da pandemia, tudo tinha um sentido para ser muito bem e de repente veio a pandemia. E como é que foi isso? Conta um pouco dessa foi desafiador, né? Porque a gente encarou, eu tomei a decisão de vir para a Unox no meio do ano de 2019 e no meio do ano de 2019 começamos a entrar mais com a parte burocrática, abertura de CNPJ, essas situações todas, abertura da empresa como importador radar, etc., com uma subsidiária. E fui em dezembro no treinamento da Itália, em 2019, depois voltei a passar o final de ano com a família, depois de janeiro fui ficar mais 30 dias lá, para montar todo o business plan dos próximos 5 anos. Volto ao final de janeiro aqui, em fevereiro já começa aquela onda da pandemia, e em março vem a pandemia, e foi um primeiro ano assim muito desafiador e muito difícil. Né? Muito desafiador e muito difícil. Eu te confesso que algumas noites que eu perdi o sono, não dormia, porque a responsabilidade era muito grande. Claro. Porque a Unox já tinha uma história no mercado brasileiro, mas ela era representada por um importador que importava e comercializava os nossos equipamentos no Brasil, mas de uma forma muito, muito modesta, assim, e com volumes muito inexpressivos. E o nosso plano era um plano bastante robusto de desenvolvimento e crescimento. Só que veio a pandemia. Para você ter uma ideia, Diógenes, eu cheguei a visitar, assim, visitava constantemente, ainda quando se podia visitar alguém, antes de começar a fechar tudo, eu visitava, mas já com esse medo do boato que se tinha de pandemia e tal, ninguém queria pensar em desenvolver ou trabalhar. Investimento de médio prazo. Médio prazo, porque o que acontece? O nosso equipamento, por ele ter primeiro, ser um capex para investimento relativamente alto. Para você aprovar um equipamento hoje no mercado, em grandes redes, tanto de cozinhas corporativas quanto do varejo, necessita todo um desenvolvimento de testes de equipamento. Então você coloca um teste, você coloca um chefe, você mede o antes e depois com o cliente, você mostra o que você traz de ganhos energéticos, você mostra o que você ganha de produtividade, padronização, etc. Só que ninguém estava aberto para isso. Verdade. Tá? Então foi um momento muito difícil. Eu posso te dizer que o primeiro forno para dizer, eu preciso fazer uma primeira venda.
Eu fiz essa primeira venda para um amigo meu de um restaurante em Campinas, porque estava muito difícil. E eu acho que a grande sacada para que a gente pudesse, em 2020, começar a enxergar uma luz no fim do túnel foi nós nos despertamos para o mercado de supermercados. Que foi, na verdade, um Sim. mercado que deu muito certo na época da pandemia. A gente olhou para esse negócio e falou, poxa, peraí, eu acho que o caminho para esse primeiro momento é esse caminho de a gente já trabalhar forte o varejo, que está com muito crescimento. Tivemos essa visão de que com os restaurantes fechados, as pessoas cada vez iam mais cozinhar em casa, que as rotisserias dos supermercados iam crescer, porque as pessoas querem facilidade, querem comida pronta, né? O mundo é bastante dinâmico, então nós começamos a investir um pouco nesse segmento, onde nós, no ano de 2020, a gente conseguiu, vou dizer assim, pagar as contas, né? E aí a gente começou no desenvolvimento, o ano 2021 também foi bem desafiador, mas, olha, desde da nossa abertura em 2020, que a gente começou a operar, a gente vem crescendo 30% a 40% ao ano. Eu tenho acompanhado isso. Então é um crescimento realmente desafiador, um desafio grande em você trabalhar numa empresa que dobra o time de pessoas ano a ano, e as pessoas, elas fazem parte do processo, elas são a parte mais importante desse processo, porque um equipamento como o nosso, o equipamento é bom, ele é ótimo, mas o que vale num trabalho como o nosso, principalmente por eu ter saído do outro lado, Jorge, o que vale é o pós-venda. Claro. É o acompanhamento, é você pegar na mão do seu cliente e você fazer com que ele extraia o melhor daquele equipamento. E nisso eu sou testemunha, né? A Novità, não sei se eu já te falei isso alguma vez, das tantas que a gente se encontrou, a gente tem uma frase na Novità que a indústria meio que estremece quando a gente fala isso, que é exatamente um pouco que se mistura com esse objetivo da Unox, né? De facilitar a vida do empreendedor, do empresário, de quem está do outro lado. E nós falamos que a gente quer criar uma ociosidade produtiva. Pô, a indústria fala, que troço é esse de ociosidade produtiva? Eu não consigo, sempre que eu coloco um forno Unox nas nossas unidades, eu não consigo reduzir pessoas. Mas seguramente eu consigo fazer com que elas façam melhor aquilo que elas fazem. Sem dúvida. Não precisando estar ali cuidando daquele momento, como se estivesse ali chapeando 200 bifes, porque o forno vai fazer isso automaticamente, vai deixar padronizado. Então sobra um tempo, que é isso que eu chamo da ociosidade produtiva, para as pessoas fazerem melhor aquilo que às vezes elas não têm tempo. Decorar um prato, analisar melhor, fazer uma comida um pouquinho mais saborosa, porque ela está ali com disponibilidade de tempo para colocar um tempero e tudo mais. E um outro ponto que eu falo sempre, a Novità é uma empresa jovem, né? Nós surgimos em 2019, é que assim, nós precisamos mostrar para o mercado, e não só mostrar, mas também ter esse comprometimento de que 1 mais 1 é maior que 2. Então eu preciso me juntar com gente que possa, né, trazer para o nosso negócio, dia a dia, um valor. E por isso a gente tem uma parceria bastante forte com a Unox. Hoje a gente, a não ser quando o cliente nos pede uma outra marca por alguma razão, a gente acaba não comprando o Unox. Mas hoje o Unox é o nosso principal fornecedor de fornos combinados e dos produtos que vocês disponibilizam para o nosso segmento. Então nessa linha também de que produtividade com tecnologia ajuda a criar essa relação, quais são os próximos passos que vocês veem aí? Né, vocês têm um forno, eu queria que você falasse um pouco sobre esse novo forno, que é espetacular. É evidente que não dá para todo bolso, não dá para todo lugar, mas contar um pouco disso e como essas novas tecnologias que vocês pensam. Vamos lá, eu vou entrar um pouco mais no detalhe, porque você falou um ponto, você citou um ponto, Diógenes, muito importante, e eu queria explorar um pouquinho mais. Quando você fala que é aproveitar a ociosidade. Tá? E é muito o que, às vezes, o empresário não pensa. Ele não pensa de uma forma mais profunda, que é importante. Você citou um ponto muito importante, olha só. Muitas vezes o empresário, quando ele vai fazer a aquisição de um equipamento, vamos falar de um forno combinado mais tradicional de 10 GNs que vai numa cozinha média. Tá? Vamos falar aí de um custo 50, 60 mil um forno, por cima, tá? Na média. O que o empresário fala? Poxa, eu ponho
um forno e eu tiro uma pessoa. Se eu não tiro uma pessoa, não vale a pena eu pôr o forno. Mas você tem que se aprofundar um pouco mais, porque não necessariamente você vai tirar a pessoa, mas a primeira coisa que você vai fazer, né? Vamos falando só de pessoas. Você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Me diz uma coisa, você acha que um profissional, ele é feliz em frente a uma chapa, 70 graus. 70 graus, fritando 200 bifes, como você comentou, respingando aquela gordura nele, você acha que ele é feliz? Não, absolutamente. Não é feliz. Tá? Numa fritadeira, ali ó, com o cestinho da fritadeira, fritando lá 200 pastéis, sei lá quanto. Então assim, ele não é feliz. Então, quando você, hoje muito se fala de dificuldade que o setor tem de reter pessoas. Verdade. Quando você cria um ambiente mais propício ao bem-estar das pessoas, você retém as pessoas. Qual é o custo da alta rotatividade num restaurante? Imenso. É um custo imenso. Então, você tem que começar a olhar para isso. Você tem que começar a olhar, o empresário tem que começar a olhar o seguinte, falar, cara, eu preciso criar um ambiente menos hostil dentro de uma cozinha, um ambiente com uma temperatura mais adequada, um ambiente com menor risco de acidente, porque você trabalhar com uma chapa, você trabalhar com uma fritadeira, você tem um risco maior de acidente, né? De fazer com que as pessoas se sintam mais importantes fazendo o trabalho, ou seja, cuidando do pré-preparo, do temperinho, do atendimento ao cliente, fazendo o que é mais importante, que é cuidar do cliente, da apresentação. Exatamente. Entendeu? Então, quando você se aprofunda nesse tipo de conta, quando eu falo só de mão de obra, você já tem ganhos. Tem ganhos grandes. Tem ganhos fantásticos. Aí vamos olhar o outro lado. O ganho das proteínas, do rendimento. Perfeito. Você fazer um processo no forno combinado, por exemplo, um arroz, você vai ter um rendimento 15 a 20% maior do que numa panela. E você tem uma vantagem, você tem ele padronizado todos os dias, você não corre o risco de falar, poxa, hoje o arroz ficou um pouquinho mais durinho. Exatamente. Frango, por exemplo, vou dar um exemplo do frango. O frango numa chapa, às vezes no forno, a perda no forno é 10% menor. Quanto isso custa ao final de um ano? Não desidrata, deixa ele mais suculento e tudo mais. Ele fica crocante por fora, suculento por dentro. Então, essas são todas as vantagens que a dinâmica do dia a dia e a correria do dia a dia muitas vezes faz com que o empresário não olhe para esse detalhe. E é aí que nós aparecemos, para ajudá-los a entender o processo como um todo, mas não é só o ato de vender. Claro. Eu acho que o nosso maior desafio hoje, é isso que a gente está construindo, é a gente ajudar o cliente na operação. Nós temos vários exemplos, né? De que a gente entra no restaurante, a gente ajuda o cliente a repensar o cardápio. Por quê? Hoje, quando você tem uma tecnologia de forno combinado, ou uma tecnologia de aceleração, ou você tem um Evério, que é a nossa geladeira quente, você pode, o cliente, construir um cenário de revisitar o seu cardápio. Perfeito. Poxa, eu não posso ter aqui determinada preparação porque a minha cozinha não comporta, mas com forno comporta. Quanto eu consigo trazer isso, que eu vou trazer uma satisfação maior para o cliente e vou trabalhar com equilíbrio maior de custo. Então, tem todo esse cenário. E como a gente pensa hoje? O nosso trabalho, e a gente tem, eu provoco, acho que o maior desafio meu é provocar o nosso time todos os dias a pensar com a cabeça do cliente. Né? Perfeito, essa é a ideia. Quando a gente se reúne com o nosso time de chefes, eu digo para eles o seguinte, cara, você tem noção do que é vamos falar de Novità, o que é uma inauguração de uma Novità? A pressão que é uma empresa saindo, outra entrando, e eu tenho que estar inserido nesse contexto, porque o meu pessoal da área técnica tem que chegar com o forno, tem que estar lá nessa transição, tem que estar tudo funcionando, treinar a tua equipe no domingo, para segunda-feira a gente está ajudando vocês na operação. Exatamente. Entendeu? Então, esse é um ponto que a gente trabalha muito forte com o nosso time, inclusive em ajudar na operação. Os primeiros dias de mãos dadas fazer acontecer, porque fica muito fácil eu simplesmente vender um equipamento com tecnologia para você e não te ensinar a extrair o melhor desse Só ligar na tomada não vai resolver. Entendeu? É a mesma coisa, né? É uma dificuldade que às vezes a gente tem em casa, né? Sim. A gente compra um equipamento, às vezes, muito sofisticado para casa. Usa 5%. Usa 5%, porque você não consegue... Poxa, às vezes as crianças são mais evoluídas, às vezes os filhos têm que ajudar. Mas
eu acho que esse é um ponto principal, muito sensível. E é por essa razão, Fábio, que nós escolhemos a Unox na Novitá para ser a nossa parceira, porque isso que você está comentando realmente acontece. Por conta, não acho, e de verdade, claro que tem por trás aqui uma relação de amizade e tal, mas absolutamente não é isso. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de ir na Unox, fazer um treinamento com as equipes, todas as vezes que eu estou no contrato e a Unox está lá para fazer uma manutenção preventiva ou mesmo uma corretiva, a gente percebe isso que você está dizendo está lá no técnico da Unox. Sim. Não é uma coisa que está nos gabinetes ou só no ar-condicionado. Então, parabéns por isso, Obrigado. porque realmente isso faz uma diferença significativa para nós que estamos ali tendo... A nossa vida é real, né? Não que a vida de outras empresas não sejam, né? Mas eu não posso parar a produção no meio do caminho, volto e faz outra vez, né? Porque aí eu não consigo servir o almoço ao meio-dia. Então eu tenho uma situação que eu brinco, né? Que a nossa atividade é teatro, não é cinema ou filmes, né? Então você não consegue... É ao vivo. É ao vivo e é aquilo que é. Se você errou, meu, peço desculpas... Tenta corrigir o mais rápido que você puder, mas muitas vezes só vai ficar para o jantar ou para amanhã seguinte, né? É isso. E antes de entrar na pergunta que você me fez do Chef Top X, eu queria só para concluir isso te falar que o Brasil é muito desafiador, né? Então eu acho que se você me perguntasse hoje qual é o maior desafio como Unox, é o desenvolvimento das pessoas com modelo mental do que eu acredito, do que a nossa empresa acredita, que é fazer a diferença para o cliente, é estar muito próximo, é trabalhar, é ter a visão. Eu estou entregando o equipamento para o cliente e qual que é o meu desafio? É fazer com que aquele equipamento traga mais resultado para o cliente. Perfeito. De vendas, de produtividade, etc, etc. Então, eu acho que esse é o desafio. E no pós-venda, um grande desafio que a gente tem no Brasil é o desafio da área técnica. Então, eu posso dizer que dentro do nosso budget para o ano que vem, eu estou reservando o dobro de verba para o desenvolvimento do pós-venda do que eu estou investindo em marketing, por exemplo. Porque eu preciso ter pessoas fortes no Brasil inteiro, claro, para me dar esse suporte. Um restaurante não pode ficar sem forno 2 horas, imagine 2 dias. Então nós temos que ter um atendimento muito rápido, né? E você tem que criar, infelizmente o Brasil não está muito preparado, você tem que criar em algumas regiões do Brasil, a gente tem dificuldade de profissionais habilitados e capacitados para trabalhar uma manutenção preventiva, para trabalhar, então isso que nós estamos buscando. Até para ensinar, para evitar uma manutenção preventiva mais, assim, tão desgastosa, porque acontece também. Sim. Que é como, imagina, tecnologia, você acabou de brincar e é uma verdade, né? As crianças acabam ajudando a gente melhor, mas muitas vezes os nossos profissionais, por mais qualificados que eles sejam para fazer a refeição, eles não conhecem de utilizar perfeitamente o forno. Sim. Então, quando eu tenho menos conhecimento sobre isso, eu também posso estragar esse produto, prejudicar a qualidade desse produto muito mais rápido do que ele poderia existir. Sem dúvida. Né? Isso vem também, você até falou, a gente tem investido muito também. Agora a gente está refazendo, a gente vai ter um ciclo de vídeos muito importantes. Eu tirei o modelo, na vida a gente aprimora o que a gente já conhece. Você lembra daquele telecurso 2º grau que tinha lá de manhã? Que a gente acordava cedo para a escola. Eu estou tirando esse modelo e a gente está fazendo até em parceria com a Canal Restaurante. A gente está fazendo uns ciclos de vídeo para que se a tua operação, por algum motivo, chegou um chefe de cozinha novo, um cozinheiro novo, tem qualquer dificuldade, a gerente da unidade senta e fala, assiste esse vídeo de 5 minutos aqui. Cara, ele assiste 2 vezes o vídeo, ele vai conseguir operar o forno. Então, bacana. Isso a gente está trabalhando. Agora, eu me prolonguei um pouco e não tinha te respondido, do Chef Top X. Dentro, então, desse nosso DNA, da nossa cultura de facilitar a vida dos clientes e criar equipamentos que tragam resultados surpreendentes, nós lançamos o primeiro forno de inteligência artificial desenvolvido no mundo, que é o Chef Top X, que é um forno que ele é estritamente tecnológico. Ele traz ganhos assim surpreendentes em termos... Eu posso citar alguns pilares, tá? Vamos falar primeiro de gastos energéticos, sustentabilidade. É o forno mais econômico do mercado, em consumo de água, em consumo de energia elétrica. Isso é muito importante. Claro. Né? Ele traz uma inovação, que é o reconhecimento da câmara de cocção. Então, ao colocar uma bandeja, uma GN no forno com ovo, uma GN com hambúrguer, uma GN com
frango, o próprio forno identifica e já faz a sua autoprogramação. O forno também ele tem uma inteligência artificial. Se ele percebe, por exemplo, você coloca lá vamos citar, coxa e sobrecoxa. Você vai lá e coloca uma bateria completa de coxa e sobrecoxa e você coloca lá 12 minutos a 260 graus, com tanto de extração de umidade. Estou dando um exemplo aqui, qualquer. E no meio do processo, você olhou e falou, poxa, eu preciso de 15 segundos a mais e preciso de aumentar 10 a temperatura aqui. 260 eu vou pôr 270. O forno entende essa modificação que você fez e ele já usa isso como parâmetro. Então, na próxima receita, ele aprende com você. Um outro ponto muito importante é a interação, que você pode chamar, você fala ao vivo com o chefe Unox. Então, você aperta o botão, aparece o chefe Unox ao vivo na tua tela e você fala, olha, eu estou com uma dúvida na minha receita. Ele pode te orientar a receita ou você passa o teu código e o comando para o chefe e ele ajusta a receita remotamente para você. Que bacana. E tem também a parte técnica. Você aciona um técnico direto via painel também ao vivo. Né? Então, e esses recursos, inclusive, são recursos que a gente tem feito e já começou agora um processo de assinatura. Tá? Então, quando você tem um grupo de equipamentos, você paga uma assinatura anual para que você tenha esse. Mas é uma assinatura assim. Não deve ser expressivo. Eu posso até te falar, eu acho que $15 por ano, alguma coisa nesse sentido. Inexpressivo. Tá? Por forno. Então, ele é inexpressivo e ele traz ganhos muito importantes para a operação. Então agora, aquilo que a gente falava lá em 2015, 2012, de que virar cozinha inteligente, agora é verdade. É verdade. Agora tem uma cozinha inteligente. Né? Até então ela era de equipamentos que até eram sofisticados, mas não necessariamente inteligentes, não necessariamente capazes de ter esse online Sim. ao vivo para ajudar os nossos colaboradores. Sim. E você sabe que ela é de fato o forno mais inteligente desenvolvido no mercado. E tem um detalhe, nós estamos também, posso dizer assim, um mercado com uma curva de aprendizado. O cliente ainda, né, e é normal quando você lança um produto, né, você tem um tempo que o mercado leva para entender os benefícios que esse produto traz. Então os clientes que já adquiriram esse equipamento, eles já estão assim, muito satisfeitos e estão surpreendidos com a entrega e como eles podem gerenciar isso. Né? E a gente também tem dito muito para o cliente, olha, vale a pena fazer um investimento, mas você tem que estar preparado para usar todos os recursos que esse forno te oferece. Claro. Você poder também remotamente, já da nossa linha Plus, que é uma outra linha de fornos que a gente tem, que você pode, na verdade, remotamente, você consegue gerenciar todo o processo desse equipamento. Isso facilita muito quem tem muitas unidades, uma capacidade de ter que estar presente em muitos lugares ao mesmo tempo. Óbvio que isso é impossível para o ser humano, mas com essa tecnologia você acaba conseguindo minimamente ter o dashboard mais completo e mais sofisticado. Você tem um dashboard. Eu vou te citar até um projeto que a gente fez, foge um pouco do segmento de restaurantes corporativos, mas a gente fez um projeto agora com aquele grupo de hortifruti Oba, Sim. que é uma referência hoje nesse segmento, os caras são muito bons. E hoje a gente conseguiu, das 75 a 76 lojas, nós temos tanto a linha de panificação quanto a linha de gastronomia. Todos os fornos eles são hoje interligados. Eles usam o modelo Plus nosso, que você tem todo acompanhamento online. E hoje o gestor, que fica no CD dele lá em Sumaré, ele, por exemplo, desenvolveu um produto novo com determinado fornecedor que vai para a rotisseria ou para a padaria. Chegou uma linha lá do croissant novo ou de uma linha de um folhado novo. Cara, da sede, eles salvam a receita nas 75 lojas e padronizam em questões de minutos. Então, isso traz um ganho muito significativo para a operação. Sem dúvida, sem dúvida. Muito significativo para a operação. Então, é sempre esse nosso desafio. É entender as dores do mercado, as dores do cliente e botar na mesa algo que possa trazer ganhos. Né? Que bom. Estivemos juntos lá na NRA, né? E agora, saindo não diretamente da questão do forno, porque nós estamos falando também de inovação, tecnologia, que eu acho que esse é o grande mote do nosso bate-papo,
Mas tivemos lá e vimos muitas coisas interessantes, umas que dá para aplicar no Brasil, outras que não é tão fácil, né? Inclusive nós estamos fazendo isso aqui lentamente, com uma profundidade maior, para que as coisas sejam perenes, né? Criamos até um nome lá bacana, que é competitividade e desempenho e performance, para a gente poder alcançar o melhor para os nossos clientes, né? E, consequentemente, também para os nossos colaboradores. Como você é uma pessoa do mercado, veio, né? Nós estamos juntos aí há muitos anos nesse mercado, eu estou há 42, você passou lá há 25 e tal. O que você vê como novo para esse mercado de restaurantes empresariais? Você consegue ver alguma coisa que nós ainda não vimos, que pelo fato de você estar na indústria, sendo um fornecedor importante para o nosso segmento, que você fale, poxa, eu acho que eles não pensaram nesse negócio? Tem alguma coisa que você tenha para dizer ou o que a gente vai fazer é uma evolução do que já existe e não uma novidade? Como eu estou enxergando isso, eu acho que são dois pontos importantes. Eu acho que, primeiro, nós precisamos evoluir no nosso parque tecnológico, tá? Dentro das cozinhas. Não falo só de fornos. Claro. Né? Uma cozinha não é só de fornos. Você tem hoje... todo um processo, eu digo para você, quando se fala de cozinha inteligente, de você ter um forno de alta tecnologia, você tem que ter uma caldeira tecnológica, como, por exemplo, as Cabidobi produz, que é o Firix, se não me engano. Você tem a linha de ultracongeladores, ultra-resfriadores. Então, acho que primeiro a gente tem que preparar melhor as nossas cozinhas no que se refere em termos de tecnologia. Trabalhar também a cadeia de abastecimento. Sim. Tá? A gente já vem falando isso há muito tempo. Você também, como homem de suprimento, sabe o que estou te dizendo. Porque, como eu enxergo um pouco, aí a gente já fala um pouquinho do nosso país, né? Do nosso mercado. Que, na verdade, esse movimento que a gente está passando, não vou entrar aqui em questões políticas, mas não é um movimento que também já acontece na Europa e nos Estados Unidos. A dificuldade é que você não tem muita opção de mão de obra. Então, na verdade, lá aconteceu, lá atrás, eles terem que criar modelos mais inteligentes justamente pela falta de recurso de mão de obra. Exemplo, tudo descartável tudo descartável. Cara, eu vou te falar, eu estive numa cozinha super inovadora em Chicago, de um grande banco. Em Chicago, até falo, do Banco Chase. Sim. Grande banco. Cara, foi num restaurante maravilhoso, uma praça de alimentação, dentro do banco, tudo descartável. Aí o presidente passou, porque ele falou, olha, esse aí é o presidente do banco, me mostraram. O presidente na embalagem descartável. Entendeu? Sustentável, uma embalagem claro. Sustentável, mas descartável. Então, eles passaram, talvez, no passado, por essa transição que nós estamos passando agora. Verdade. Então, eu enxergo, primeiro, nós precisamos renovar o nosso parque e investir mais em tecnologia. A gente ainda tem uma dificuldade no Brasil, em todos os setores, tá? De ter essa visão, ou talvez porque aqui também custe muito mais caro o dinheiro, taxa de juros muito alta, também dificulta um pouco o capex. É um ponto. Mas você olha, por exemplo, eu vou citar, você vai numa cozinha industrial ou num supermercado, você vai numa cozinha industrial na Europa, nos Estados Unidos, que faz 1000 refeições, o cara tem 5 fornos. Aqui, para ter 2, o cara já tá achando que tá gastando muito. Se não tiver 15.000 refeições, ele não põe 2. Não põe 2, entendeu? É isso mesmo. Então, essa é uma dificuldade que tem. Então, eu acho que a gente tem primeiro esse passo. Eu acho que isso já está acontecendo. Lentamente, mas está acontecendo. Lentamente, mas está acontecendo. Eu estou vendo as empresas investirem mais. E acho que um segundo passo é começar a pensar ou numa cadeia que trabalhe para você em termos de eliminar etapas de pré-processos dentro da cozinha. Perfeito. Ou de você pensar em algumas cozinhas descentralizadas. Que é o desafio, porque a gente no Brasil ainda olha muito pelo valor de face da nota fiscal e não do valor porção, que a gente trabalhou em algumas empresas que isso era muito forte. Não olha o preço com que você está pagando o produto, mas o quanto custa a porção desse produto, né? E quanto você deixa de gastar com água, com energia, porque você já trouxe isso de certa forma processado ou semi-processado ou já acabado o produto, né? E você vê, hoje o varejo ele tem avançado um pouco nesse conceito
de cozinha central. Sim, sim. Só para você ter uma ideia, amanhã eu vou almoçar com um cliente que está em Campinas. Ele tem uma steakhouse, ele tem um delivery muito forte, ele está abrindo uma segunda casa, ele já está construindo, para abrir a segunda casa, uma cozinha central, para fazer todo o processo. Né? Pra finalizar apenas lá na Vai só finalizar na ponta. Porque a finalização também você tem uma redução de desperdício absurda. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Os supermercados estão nessa onda. Nós fizemos um projeto agora com um supermercado que é muito forte no litoral e no Vale do Paraíba. Estamos entrando com todos os fornos Unox na central de produção deles. Cara, é um caminho sem volta. Ele está centralizando toda a padaria, toda a padaria e toda a rotisseria. Toda a linha de confeitaria, sobremesas. Né? Então, como eu enxergo para o segmento hoje de restaurantes corporativos, que é o maior segmento que a Unox atende hoje, são polos regionais. Né? Eu acho que esse movimento já tem acontecido. Sim, sim. Já tem uma tentativa de fazer isso ser realidade. Isso, talvez até você usa uma própria unidade sua para a região. Exatamente. Porque o que acontece? Por mais tecnologia que você tenha, às vezes não vai fazer sentido você produzir 100% numa unidade de 300, 400 refeições. Exatamente. Não é que não vai fazer sentido. O valor unitário daquela refeição vai ficar muito alto. Então, aí tem que abrir também a mente do mercado. Os próprios fornecedores, né? A cadeia inteira, como você mencionou, ela tem que ser destinada a isso. Por exemplo, quando a gente fala em frango, a gente tem uma quantidade de produtos do frango que você fala, pô, mas é um animalzinho tão pequenininho, 1,5 kg, 2 kg, e ele, de repente, te fornece tantos subprodutos, né? Aí quando você fala de um boi, que é um animal muito maior, claro que tem as cortes nobres, aquela coisa toda, você vai numa churrascaria, você pode pensar em 20 itens, né? É claro que as pessoas acabam consumindo só meia dúzia. Mas o ponto é que a gente não tem esses subprodutos de uma forma tão pronta para que a gente consuma. Mas eu acho que é aquela história. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Então, é caro o valor facial, eu não olho o preço da porção, então eu não compro daquele jeito, continuo comprando peça, que tem um desperdício super elevado. É uma profissão que não existe mais, que é o margarefe ou açougueiro. Então eu acabo tendo um problema, porque é um cozinheiro que vai cortar, ele, por mais especialidade que ele tem, ele acaba desperdiçando aquele produto. Então esse eu entendo que é um aprendizado para o segmento como um todo, né? Eu sempre falei isso, desde quando eu entrei lá atrás, há muitos anos, que a gente precisava fazer com que o nosso segmento evoluísse. E, de certa forma, para muitas coisas ele evoluiu, para outras ele voltou muito atrás. Por exemplo, cada vez que eu vejo lá tendo que vender um produto com suco concentrado, ou com suco em pó, cara, eu falo, caramba, onde nós erramos nessa história, né? Porque a gente meio que deu muito espaço para trás. E eu acho que não estou me referindo a se o produto tem qualidade, se ele faz mal ou não à saúde. Eu até acredito que ele não faça mal. Mas o ponto é de que eu baixei demais o padrão, né? É mais ou menos como você voltar a ter carros que não tenham roda de liga leve. Quer dizer, para baratear o preço, você bota uma roda que é menos segura, que é menos eficiente, que traz mais consumo de combustível, né? Então, em tese, não faz muito sentido nos dias de hoje. A pressão, eu entendi o que você colocou e é verdade, porque a pressão que o mercado sofre, especialmente o segmento de restaurantes corporativos, a pressão que ele sofre por preço, é enorme. Fez com que ao longo dos anos ele tenha que sacrificar um pouco o produto. Exatamente. Então eu acho que é o momento agora de realmente olhar e entender que nós precisamos ter cada vez mais um produto melhor e cada vez menos gente. E ter tudo padronizado. Entendeu? Aí você tem que ter o quê? Você tem que ter especialistas em cuidar das pessoas. E ter menos gente, como você fala, né? Para não dar uma conotação errada, porque eu sei que não é isso que você quis dizer e eu concordo, é menos gente na ponta, mas eu terei outras tantas pessoas nas minhas centrais e tudo mais. No fornecedor, porque o fornecedor vai ter que ter mais gente para fazer aquilo que, em tese, esse meio do caminho está ficando muito caro e muito complicado. Sem dúvida, na verdade não é você não ter as pessoas, na verdade distribuí-las melhor. Distribuí-las melhor. As pessoas certas, nos lugares certos e na linha de processo, acho que é por aí. Muito bom. Fábio, a gente está terminando o nosso bate-papo, foi um prazer. Primeiro te rever, depois desse papo é meu. todo. Tem alguma mensagem que você queira dizer aí, tanto para os empresários, que você é um deles, para os diretores gerais das empresas, né, que você também é da Unox, e também como executivo, como profissional, o que você tem a dizer aí para nós nesse momento todo conturbado que a gente vive, não no Brasil, mas no mundo também,
que você poderia deixar aí para a gente poder se inspirar e amanhecer todo dia com a mesma vibe que eu sei que você tem e eu tento também ter todos os dias? Como é que é Eu isso? acho que o que a gente tem que dizer é acorda cedo, trabalhe muito que o resultado vem. Mas eu acho que o principal, acho que o aprendizado que eu tenho tido e eu passei por um processo de transformação muito grande, Diógenes, porque eu não sei, me parece que eu sempre fui uma pessoa um pouco mais, eu não vou dizer tímida, mas eu era meio retraído. Então, muitas vezes isso se confundia com uma pessoa que não era muito próximo das equipes. Então, eu trabalhei isso dentro de mim. Então, hoje eu tenho cuidado muito dessa relação com as pessoas, que é muito importante. A gente não faz nada sozinho. Verdade. A gente não faz nada sozinho. Então, eu tenho trabalhado muito isso. Então, acho que o segredo não tem como, cara. Nada acontece por acaso, né? Você tem que trabalhar muito, mas você tem que entender a importância das pessoas. Que é com as pessoas que estão no teu time, as pessoas que te apoiam. E acho que, como empresa, eu acredito muito na cultura forte da organização. Né? Eu participei um pouco da história da Novitá no início dela, você sabe disso, e eu sempre acreditei que o importante era ter a cultura, criar uma organização, uma empresa que tivesse uma cultura muito forte. Verdade. Como a Unux tem, como a gente sabe que outras empresas, a gente tem empresas no seu segmento, a gente sabe que o grande diferencial é a cultura. Verdade. E outra, acho que no único lugar que sucesso vem antes de trabalho é na gestão de dicionário. Então é isso. Bom, Fábio, queria te agradecer muito. Obrigado por estar aqui conosco. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo e nos siga lá no nosso podcast, né? Novitá no ar, e a gente fica esperando você para o próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado, um abraço.